Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril. Reta final. Hoje não vai ter festa igual como teve na semana passada, tá? Não vai ter festa, não vai rolar nada dessas coisas, porque hoje, digamos que não tem nada para comemorar, né? O flop do BBB é exatamente esse, não tem nada para comemorar. Mas aqui fora o negócio tá pegando fogo, né? Prometi para vocês que eu ia dar um giro ali nas torcidas, ia dar um giro ali nos mutirões. Vamos mostrar para vocês como é que estão esses números, tá? Me parece aí que vai ser tudo muito acirrado e a torcida mais empenhada vai levar, tá? Me parece que vai ser assim. Me parece que, olha, a gente não dá para definir exatamente nesse momento quem será o eliminado, se será o Mike ou se será o Vinícius, tá? Mesmo com as informações oficiais apontando que o Mike tem mais chances de ser eliminado, as coisas podem mudar em cima da hora. Lembra que Daniele, no domingo, não ia ser eliminada até determinado momento, o jogo virou e ela saiu? Bem provavelmente vai acontecer isso agora, tá? Pode ser que a gente veja, sim, o Vinícius sendo eliminado, como pode ser que a gente veja o Mike também sendo eliminado. Porque o Tadeu falou que, no fundo, o que conta também são as ações individuais de cada pessoa. E aí o Mike tem a favor dele também o fato dele não ter chamado as meninas de pomba suja. Ele tem a favor dele o fato aí que ele teve um jogo interno até relativamente bom, só agora que ele teve ali problemas de fato com o Diego para trazer à tona, os problemas com o Vinícius também que ele teve para trazer à tona. Mas no final das contas, o Mike ele tem menos problemas relacionados à convivência do que o Vinícius. E muita gente pode ter pego o ranço do Vinícius por causa disso. Como muita gente também pode ter pego o ranço do Mike por causa do casal. Ontem na live aqui vocês falaram muito isso pra mim. Vocês disseram muito que ele estava sendo oportunista, que ele estava tentando ali tirar proveito da Renata e tal. Então muitas dessas coisas a gente precisa também levar em consideração. Mas vamos mostrar os números, tá? Os números vão falar por si. Fora isso, gente, outra coisa. Conteúdo do BBB tá fraquíssimo, não tem nada de interessante acontecendo ali. Eu vou tirar um leite de pedra, assim, sabe aqueles leites de pedra bem difíceis de tirar? Porque não tem conteúdo, não tem muita coisa pra gente falar em si dentro da casa. Esse elenco é tão ruim que com 8 pessoas ainda não temos nada pra falar, né? Nada. Mas enfim, fora isto, tá? Fora isto, Vitória e Diego finalmente cumpriram a promessa deles de usar e mexer algumas coisas no cabelo. Para quem ainda não tinha visto, né, deixa eu mostrar para vocês como é que tá aí o cabelo de Vitória e o cabelo de Diego. Tá? Eles cumpriram a promessa, isso foi hoje à tarde, olha só. Cumpriram aí. Antes de entrar agora aqui no vídeo, eu tirei esses prints, tá? Então, tá aí eles cumprindo a promessa deles. O Diego colocou uns enfeites no cabelo parecendo cupcakes. E a Vitória tá usando um negócio aí no cabelo parecendo uma travessa, alguma coisa do tipo ali. Isso aí eu achei tão bizarro, mas enfim, é promessa e promessa se cumpre, né? Tá aí, para quem não tinha visto ainda, a Vitória cumprindo a promessa dela junto com o Diego. Bom, o público gosta disso, né? O público gosta, às vezes, quando você promete algumas coisas, que você cumpra o que você prometeu. Mas vamos lá começar o nosso programa de hoje com os números, tá? Vamos para os números, porque eles são muito mais importantes para a gente nesse momento, tá? Eu acho que os números vão falar muito mais por si do que as atitudes apenas. Eu vou começar pelo Votalhada, tá? Olha aí o Votalhada agora, mais recente, das 17h30. Vou aumentar aqui e a gente vai acompanhar, tá bom? Resultado aí mediano. Mike com 46 e 45, ele vem subindo e ao mesmo tempo ele está numa trajetória de queda. A Renata está passeando neste paredão, não é sobre ela. E o Vinícius, tá? O Vinícius
tá numa mesma tendência do Mike. Ora ele sobe, ora ele cai. Prestem atenção aqui, vamos expandir um pouco essa pesquisa. Nos sites, tá? Tem muita gente votando no Vinícius. No Notícias da TV, é um dos principais, o Vinícius está sendo eliminado. No Splash, o UOL, tá? No Splash, ele tem 52, o Mike tem 44. Desse aqui da NSC Total, o Mike tem 41,10, o Vinícius tem 41,70. Então, tá meio empatado ainda, tá? Na média dos sites, o Mike tem 46,37% e o Vinícius tem 45,06%. Pode dar para qualquer um deles, gente, qualquer um dos dois. No YouTube, tá? Tirando apenas este canal aqui que tá dando empate entre o Mike e o Vinícius, tá? O Vinícius segue sendo eliminado no YouTube. Ele tem 55,02% na média contra 36,38% do Mike nessa média. Agora no X, né? Tirando o perfil, este perfil aqui, que também está dando empatado, 48,50 para cada um. O Mike tem 62,45% na média e o Vinícius tem 30,63%. O Mike está sendo eliminado aí. Nas outras redes, tá? Tem aí uma certa divisão. Vocês perceberam que no Threads o Vinícius está sendo eliminado com uma média de 55,2%. Agora no Instagram e no Telegram, por exemplo, o Mike começa a despontar. O Mike no Instagram tem 52% na média e no Telegram ele tem 57% na média. No total, ele tem 49,10 contra 42,48 do Vinícius. E aí a gente, quando volta aqui para este modelo, para este gráfico inicial, a gente vê que o Mike tem uma vantagem numérica com relação ao Vinícius. É uma vantagem de um pouquinho mais de 1,3%, tá? Tá muito acirrado pelo que as pesquisas estão apontando. O Mike começou essa pesquisa com 45,95 e o Vinícius com 46,22. Às 8 horas da manhã, Vinícius havia aumentado para 46,74, Mike havia caído para 45,31. Ao meio-dia, Mike tinha 46,41 e Vinícius havia caído para 44,72. Às 15 horas, Mike havia subido para 46,77 e Vinícius havia caído para 44,45. Às 17h30, Mike caiu de 46,77 para 46,45, enquanto Mike subiu de 44,45 para 45,09%. Gente, isso aí, assim, não dá pra gente cravar com certeza quem vai ser o eliminado só por esses números. A gente percebe que tá muito parelho uma coisa com a outra, tá? E aí o Reality VIP hoje à tarde, aquele perfil lá no X, que eu não sei, eu não conheço o dono, tá? Mas ele traz informações muito confiáveis. Ele trouxe aqui como é que está uma parcial nesse paredão das 16h30. Eu vou mostrar, tá? Essa parcial para vocês aí. E aí vocês vão acompanhar isso junto comigo, tá? Acredito que vai dar para qualquer um ali deles. Eu acho que tem muita chance de dar para qualquer um. Então vamos acompanhar aqui o que diz o Reality VIP, tá? Às 16h30 de hoje, ele mesmo coloca oficial, ou seja, de dentro da Globo. No voto único, Mike está sendo eliminado com 55% dos votos, Mike com 37% e Renata 8%. No voto da torcida, Vinícius é quem está sendo eliminado com 54%, Mike 45% e Renata 1%. Na média, Mike tem 50%, Vinícius tem 45,5% e Renata tem 4,5%. Na média, tá? Que é o que interessa pra gente, a diferença entre os dois está em apenas 4,5%. Os mesmos 4,5% que a Renata tem, tá?
Então, assim, as torcidas estão trabalhando muito, tá dando muito parelho. Acredito eu que esse vai ser o típico resultado que a gente só vai definir em cima da hora, como aconteceu no domingo, como aconteceu em outras oportunidades. Então, eu acho que não vai dar pra gente cravar exatamente quem vai ser eliminado. Acho que não tem como a gente cravar isso, dada essa disputa muito acirrada entre o Vinícius e o Mike, tá? Mais do que eu olhei assim em algumas torcidas. A torcida do Balé tá muito focada em eliminar o Vinícius. A torcida do anos 50 tá muito focada em eliminar o Mike. Mas achei que parte da torcida do Balé, do pouco que eu observei ali, elas estão querendo também tirar o Mike. Lembra que eu falei para vocês que o Mike poderia ser um problema para Renata na final? Então tem muita gente que está querendo tirar o Mike agora, porque o Mike sim, pode sim representar um problema para Renata na final, pode sim representar um problema para ela avançar mais. Então tem muita gente ali já do lado das bailarinas querendo tirar o Mike para deixar ali a Renata aí sozinha para a final. Eu acho que, inclusive, é a melhor atitude que a torcida poderia ter, de deixar a Renata aí sozinha pro paredão, deixar a Renata aí sozinha lá pra final, porque aí ela vai ter muito mais chances de vencer esse programa, inclusive com mais facilidade. Mas enfim, né? Tô falando aqui para vocês só o pouco que eu observei, tá? O pouco que eu pude puxar aqui, puxar ali. Tem horas que os mutirões eles ficam mais fortes, tem hora que os mutirões ficam fracos, tá? Tem coisas que dependem bastante aí de como é que estão esses mutirões, tá? Enfim, gente, estamos fazendo aqui o nosso trabalho de observar as coisas. A gente está fazendo aqui os nossos trabalhos de observar como é que as torcidas estão acompanhando, tá? Como é que as torcidas estão se encaminhando, tá? Mas, enfim, teve um momento aí, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que estão os mutirões agora do pessoal do anos 50, tá? Como é que estão esses mutirões aqui, como é que estão as coisas desse momento, tá? Me parece que os mutirões ali não estão tão fortes quanto eu pensei que estaria, tá? Eu tô achando os mutirões da União anos 50 bem fracos. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui que aí vocês vão entender melhor esses números. E aí, pelos mutirões, eu acho que quem tem mais chances de sair é justamente o Vinícius, tá? Porque eu tô achando bem fraco esses mutirões, né? Os números vocês já perceberam isso. Vamos lá. Isso aqui é do dia 13 de março, tá? Isso aqui não conta muito pra gente, tá? Isso aqui não conta. Vamos lá. Esse aqui, ele está falando aí do Space, que eles vão fazer um mega mutirão hoje à noite, tá? Só que os likes e as respostas estão muito fracas. O que aconteceu há pouco, o mutirão que aconteceu agora há pouco, tinha 539 pessoas no espaço, tá? E aí, os outros mutirões aqui estão um pouquinho fracos, tá? Esse aqui teve 1000 respostas, quando a meta dele era 2000 respostas. Só teve 841 likes, então o negócio tá um pouquinho fraco aqui, tá? Tá um pouquinho fraco. Vamos lá dar uma olhada no mutirão das bailarinas também, tá? Deixa eu ver como é que tá o mutirão do Vinícius, tá? Do Vinícius. Pra gente ver aí como é que está ali no Vinícius. Antes, deixa eu ver aqui os mutirões das bailarinas. Mutirões balé, tá aqui, né? O que vocês mesmos me disseram, tô trazendo aqui para vocês, tá? Mutirão balé, tá? O mais recente, o mutirão mais recente aí. Temos, deixa eu ver aqui, tá? O mutirão mais recente, o mais recente. Vilma Nascimento. Mutirão com meta de 200 mil no perfil oficial da Renata hoje às 21 horas, tá? Vamos lá. Esse aqui teve 13 mil respostas e 1000 likes, tá? Esse aqui foi às 18 horas, tá? Foi o último aqui. Eles tinham 15 mil respostas, conseguiram 13 mil. Ficaram 2 mil abaixo da meta que eles estavam querendo ali.
Gente, então assim, tem mutirões aqui mais antigos que já conseguiram esses 12 mil, tá? Vocês podem ver aqui. No Space, tá? Eles tiveram 588, tá? Isso aqui foi ontem à noite. Então a gente vê aí as coisas como estão acontecendo. Tô mostrando os mutirões para vocês, os números, tá? Mas obviamente que eu tenho essas informações ali que eu mesmo pesquisei usando outros perfis. Quero dizer para vocês que a chance maior é da eliminação do Vinícius, tá? Pelos números que vocês viram lá do Reality VIP, independente aí da fonte dele ou não, tá? Vocês estão vendo que o jogo tá começando a virar. Vocês estão vendo aí que pelo voto da torcida, o mutirão do Balé tá muito mais forte. E vocês viram aí que tem 4,5% de diferença entre o Mike e o Vinícius. Pode ser que isso possa sim virar num programa ao vivo. Difícil é virar como aconteceu ontem com o Diego e o João Gabriel, porque era uma diferença muito grande, né? O próprio Reality VIP mostrou que essa diferença era quase 20%, e eu trouxe isso para vocês. E aí essa diferença foi caindo paulatinamente até um pouquinho mais de 6%. Mas era impossível virar isso num programa ao vivo, é uma distância muito grande. Agora 4% não é difícil de virar. 4% pode se virar assim num programa ao vivo fácil. Hoje o Vinícius vai ter sorte porque o programa vai começar bem tarde, praticamente não tem conteúdo nenhum, não vai ter festa e todo mundo vai dormir cedo. Mas o negócio vai ser o mutirão lá nas redes sociais. Mas no próximo vídeo eu vou trazer mais informações sobre esses mutirões, tá? Mas assim, independente de torcida, tá? Independente de torcida, eu sempre falei para vocês que a probabilidade maior é que Vinícius seja eliminado por causa aí da matemática. A gente tem um 2 contra 1, nós temos duas torcidas contra uma torcida. E aí fica muito mais difícil para essa torcida sustentar o seu favorito lá. Enfim, é só um recadinho aí que eu dou para vocês, tá? Não sei como é que vai acontecer, não sei como isso vai se suceder, mas a gente tá aqui para trazer essas informações para vocês. Vamos lá comentar aí alguma coisa de resumo, gente. O resumo do resumo, porque realmente não tem muita coisa pra gente comentar, tá? Depois da formação do paredão de ontem, eu até falei pra vocês, por isso que eu tô pegando esse gancho de lá, da Renata conversando ali com o Mike, e ela começou a chorar porque ela tá preocupada com esse paredão e com a disputa com o Vinícius e com o Mike. Ela não queria ter ido para um paredão contra os dois. Inclusive, ela própria disse ali que é muito mais difícil ela fazer esse paredão contra os dois. Aí o Mike consolou ela, disse para ela ficar em paz e que provavelmente o paredão deve estar entre ele e o Vinícius. Só que a Renata continuou dizendo ali que não está entre o Mike e o Vinícius, está entre ela e o entre ela e o Vinícius, desculpa. Aí a Renata disse que depois que ela voltou da casa de vidro, já se passou muito tempo, que tudo pode ter mudado nesse espaço aí de um mês, e basicamente ela não sabe como o Brasil tá enxergando ela, enxergando as atitudes dela lá dentro. Aí o Mike foi lá, abraçou ela, disse ali para ela que ela não deveria se preocupar com isso e que se tivesse alguma coisa errada, era só aceitar. E depois ela própria disse ali que caso ela tenha feito alguma coisa errada, aqui fora ela vai corrigir, mas que lá dentro talvez ela não tivesse todo esse tempo para resolver, enfim. E aí começou toda uma choradeira, toda uma coisa ali da Renata e o medo dela de enfrentar esse paredão. Tá? Basicamente foi isso. Aí lá no quarto anos 50, o Diego e a Vitória comemoraram a permanência deles no jogo. Só que eles continuaram dizendo que estavam chocados com os resultados, tá? Porque eles imaginavam que esse resultado fosse um pouquinho diferente daquilo que eles pensavam. A Vitória disse que ela já estava pronta para ser eliminada, que ela já tinha preparado tudo mesmo para ser eliminada. Aí o Diego disse que eles também já tinham preparado praticamente tudo ali para ser eliminado, que o Diego já estava pronto para isso. Aí, no final das contas, os dois acabaram ficando, né?
Aí os dois estavam chocados. Aí a Vitória disse que ela já tinha deixado a sandália separada, porque ela não ia lá falar com o Gil com aquela roupa de academia e tal, que ela tinha deixado tudo separado ali. E no final ela acabou ficando. Aí ela lembrou o Diego que hoje, quarta-feira, eles tinham uma promessa para cumprir. Depois foi o Vinícius, tá? O Vinícius foi chorar horrores também. Vinícius começou ali a achar que ele não tem mais chance nesse paredão. Aí a dona Delma disse que o Vinícius tinha que pensar positivo, que o Vinícius tinha que manter a força dele. Aí o Vinícius disse que a marcação que tá em cima dele tá muito difícil, que essa marcação toda que ele tem passado ali dentro, às vezes está impedindo ele de enxergar as coisas de uma outra forma. Aí ele também disse que a torcida do Mike e da Renata podem juntar votos para tirá-lo no paredão. Então ele já admitiu também para dona Delma que para ele esse é um paredão desfavorável. Muito provavelmente ele já levou em consideração algo que a gente já vinha falando aqui, o 2 por 1. Ele tem ali duas torcidas contra ele e vai ter que levar isso aí até o final. Aí a Delma disse para que o Vinícius permanecesse bem ali, pediu ali para o público para deixar ele no jogo, como se isso fosse fazer diferença nesse momento, né? Enquanto isso, a Renata lá continuava insegura, continuava chorando com medo do paredão, com medo de ser eliminada na quinta-feira. Aí o João Pedro foi lá e também ajudou ela na hora de dizer, de dar forças, consolou ela. Aí ela também consolou o João Pedro. Aí o João Pedro disse que foi tudo muito complicado porque o irmão saiu, mal o irmão dele saiu, ele já teve que disputar a prova, que não deu tempo dele sentir a saída do irmão e tal. Foi um chororô aí dos dois lados. Aí o Vinícius disse que quando ele analisa o paredão, quando ele analisa o cenário, é muito difícil, porque a Renata e o Mike formaram um casal. E que isso fortalece os dois perante o público, diferente dele que estava ali sozinho. Aí a dona Delma falou assim para ele que talvez isso não influenciasse tanto, porque ele já tá ali perto de terminar o programa e que esse casal pode continuar aqui fora, que não faria tanta diferença assim. Pro público faz muita diferença, inclusive. Faz muita diferença. Aí o Vinícius começou a chorar e a dona Delma foi lá servir de consolo para ele, tá? Aí o João Pedro lá abraçou a Renata, Mike abraçou o João Pedro, disse que amava o João Pedro, que o cara é brabo, que o cara ali tá sabendo se colocar ali no jogo e tal. Aí teve outro momento ali, né, que eles terminaram todo esse chororô e esse drama, Vinícius fazendo todo o drama aí com a dona Delma, com medo de ser eliminado. O João Pedro se sentou do lado dele. E aí o João Pedro é quem foi consolar o Vinícius. Aí o João Pedro perguntou por que o Vinícius estava chorando, né? Aí o Vinícius respondeu que ele estava chorando por causa do paredão, que ele está indo contra um casal, que ele está indo contra a Renata, contra o Mike, que isso pode fortalecer os dois e ele pode sair em desvantagem. Aí o João Pedro disse que para ele esse também é um paredão difícil, porque tem 3 pessoas que ele gosta, que ele não queria que fossem eliminadas agora, e que ele nem pensava que ele teria que passar por isso, de ver o irmão dele saindo, logo em seguida outras pessoas que ele gosta também saindo. Aí o João Pedro disse que ele também acha que o Vinícius seja forte aqui fora, e que, de uma certa forma, tanto ele quanto a Renata estavam chorando por a mesma razão, ambos estarem compartilhando o mesmo paredão. Aí o Vinícius depois disse que ele também entrou ali no programa, tá? Depois que já passou o chororô dele, o chororô da Renata ali, todo mundo chorando ali. Ele disse que ele entrou no programa para ganhar outras coisas, além da participação dele, e que tudo ali no programa tem ônus e tem bônus, que ele vai ter problemas com todo mundo, que as pessoas vão arrumar pequenos problemas para ter o que falar sobre ele.
E aí o Vinícius disse que desde que a Renata foi e voltou da vitrine, que ela tá com o Mike, que o Mike acaba fortalecendo ela por causa do casal, e que por isso ele estava inseguro nesse paredão. Aí ele falou que ele não cumpriu o que ele queria fazer no BBB, que ele tinha uma série de coisas para fazer ali, tá? Aí teve um outro momento, eu vou voltar um pouco aqui a imagem, e foi justamente a Renata chorando, chorou horrores também. Disse ela que se ela fez alguma coisa de errado, ela não ia ter vergonha de pedir perdão, e que se o Brasil acha que ela fez alguma coisa errada, então o Brasil pode eliminá-la, que não ia ter problema nenhum, que ela ia aceitar tudo o que estava acontecendo, que ela ia saber compreender. Aí depois teve outro momento que o Vinícius já estava mais consolado. Aí o João Pedro foi perguntar assim para ele o que foi que o Tadeu falou no discurso ali, se ele tinha falado berrante ou berimbau. Aí o Vinícius disse que foi berimbau, não foi berrante. Aí o João Pedro ficou sem entender o porquê que o Tadeu tinha falado berimbau. Aí o Vinícius perguntou assim para os meninos se eles tinham jogado capoeira alguma vez na vida. Aí eu acho que eles responderam que sim, tá? Eu acho que ele respondeu que sim. Aí o Tadeu falou, então foi por isso, para não deixar muito na vista, que vocês, que o João Gabriel seria eliminado. Então, se ele falasse berrante, as pessoas já iam saber que estava falando dele. Aí o Vinícius disse que se eles praticaram capoeira, em algum momento, quando o berimbau termina de tocar, é porque acabou o jogo. Deixa eles saírem e descobrirem que o berimbau não tem nada a ver com isso, foi só o meme da Aline, né? Mas algo que eles só vão descobrir quando eles saírem do programa, infelizmente, né? Aí depois, gente, teve lá o Guilherme recebendo o quarto do líder, Guilherme ocupando o quarto do líder, vendo lá as fotos dele, as fotos da família. Dona Delma disse que não queria beber e tal, enfim. Aí teve outro momento que o Diego e a Vitória conversaram sobre eles terem ficado no programa. O Diego disse que o povo agora está enxergando ambos de uma forma bastante diferente. Que agora ele não é o Diego Hipólito atleta, mas o Diego a pessoa. Que ela não é a Vitória Estrada, a atriz. Agora ela é a Vitória Estrada, a pessoa. Que cada um ali agora está sendo visto pela sua própria personalidade e não pelo que eles são conhecidos. Aí a Vitória disse que ela não sabe se ela tá se saindo bem, se ela tá sendo suficiente, se o público tá gostando do trabalho dela. Aí o Diego disse que os dois estão numa situação difícil nesse paredão, que os dois ali estão tendo que levar adiante coisas que eles não queriam, que vai chegar um momento que eles vão ter que votar entre si. E aí eles falaram que já foram para vários paredões, que somado os dois já foram para 9 paredões, ela foi para 4, ele foi para 5, e ele disse que os dois já passaram muita coisa pelo BBB. Aí teve um momento que a Vitória falou ali que ela tem medo de ficar sem trabalhar, que ela tem medo de ficar sem ter ali o dinheiro dela, e que ela aceitou participar do BBB por causa disso, que quando ela sair do BBB ela quer criar uma linha de maquiagens, porque aí ela vai ter uma outra forma de ganhar dinheiro, enfim. Aí, gente, foi só isso, tá, que aconteceu. Teve um outro momento ali que a Delma falou sobre o discurso do Tadeu, que o Tadeu deixou bem claro que as eliminações não são uma questão de grupo e que o que leva à eliminação de uma pessoa lá dentro são as questões individuais. Aí o Vinícius, de novo, começou com aquela coisa dele, aquele chororô dele, que ele estava inseguro, mas não era por causa do grupo, mas pela estrutura do paredão, de ser 2 contra 1. Aí a Delma até falou ali para ele não ficar pensando nessas coisas agora, porque senão ele vai surtar. E assim, ela não usou essas palavras, mas ela quis dizer isso sim sobre ele. Aí o Vinícius disse que ele tá confiando que ele tem chances de ficar, porque ele não quer perder as pessoas que ele gosta, mas ao mesmo tempo ele fala que
está no paredão contra a Renata e o Mike se tornou uma situação imprevisível, que eles não têm como prever qual vai ser o resultado. Aí o Vinícius começou a comentar quem foi a pessoa com quem ele mais teve problemas na casa. Aí ele fala do Mike, que o Mike vetou ele das provas várias vezes, que o Mike evitou que ele tivesse mais coisas e benefícios do programa e tal. Então ele também estava chateado por isso, que ele não teve as mesmas oportunidades que o Mike teve, por exemplo. Aí a Delma disse ali que por que eles não puxaram ela, que o Mike não puxou ela pro paredão, já que tinham votado nela. E aí ela disse, só pode ser porque eles estão achando que eu sou forte e que eles acreditam nisso. E aí eles meio que disseram que o Mike foi covarde. Aí o Vinícius disse que não teve nada a ver e que o Mike puxou ele pro paredão, que foi só por uma questão de coerência de jogo, pelas questões que os dois têm, pela forma como o paredão foi montado. Aí teve um outro momento ali, né, que o Mike já lá no quarto Nordeste, que eles já estavam se preparando para dormir, aí o Mike especulou ali sobre o Gil perguntar para o João Gabriel sobre o envolvimento dele com a Tamires. Aí o João Pedro comentou que o Mike já estava no terceiro paredão, que a Renata estava indo para o segundo paredão dela. Aí eles continuaram a especular o que o Gil poderia estar mostrando para o irmão dele e tal. Enfim, quando você sair, você vai descobrir, obviamente. E aí eles entraram lá no assunto, perguntaram se o João Pedro tinha namorada, se o João Pedro tinha alguém aqui fora. Aí o João Pedro disse que não, mas que ele tinha os contatinhos dele. Tipo, um monte de coisa que não interessa, gente, pra gente trazer aqui no nosso resumo, tá? E aí o Mike ficou falando ali, só pra gente terminar essa parte, que o contato dele vai bloquear ele, tá? Ele estava fazendo uma referência a Giovanna. Se eu não me engano, ele tinha deixado aberta uma possibilidade de algum envolvimento com ela, caso ele saísse aqui de fora. Eu não vou lembrar exatamente disso, tá? Mas ficou parecendo que sim, ele tinha deixado essa porta aberta aí com a Giovanna e que agora a Giovanna provavelmente vai bloqueá-lo e que ele também faria a primeira coisa. A Giovanna foi a primeira pessoa com quem ele ficou no BBB 25 e provavelmente vai ser isso que vai acontecer aqui fora. Saiu dali do programa, ele vai passar por essa situação. A Giovanna não vai querer ver ele na cara, a Giovanna não vai querer falar com ele, Giovanna vai esquecer que ele existe, tá? Enfim, aí depois o Guilherme comemorou, tomou champanhe ali com a sogra e todo mundo foi dormir. Era um pouquinho mais de 2h30 da manhã, tá? Aí hoje de manhã o Vinícius acordou, começou a gritar pro Brasil para deixar ele no jogo, para ele continuar no programa. Aí ele disse ali que quem ficar vai só sobreviver, porque eles já estão nos últimos dias do programa. Aí a dona Delma disse ali que eles precisam levar em conta a humildade, que a humildade que eles precisam ter, que eles não podem ser soberbos e que eles continuem no jogo sendo humildes, porque o público gosta disso, gosta daquilo e tal. Dona Delma tentou ali dar uma levantada no astral do Vinícius, mas tá difícil, tá? Tá extremamente difícil aí pro Vinícius. Aí a Delma questionou ali como é que ela poderia ganhar esse programa por causa do coração dela. Aí o Guilherme disse ali que o problema não é jogar com o coração, mas a identificação do público. Se o público se identifica com alguém que diz que está jogando com o coração, essa pessoa acaba ganhando. Disse o Guilherme também que ele não sabe jogar esse jogo. Vinícius também disse a mesma coisa. E que tudo depende do coração deles. E que ele falou várias vezes ali que ele já assistiu em vários campeões de BBB, dizendo ali que eles ganharam esse jogo só porque eles jogaram com o coração. Aí a dona Delma disse que quando ela sair e perguntarem para ela em alguma entrevista qual foi a estratégia de jogo dela, ela disse que vai falar que ela foi ela o tempo todo, que ela não mudou o jeito dela, e que se o público deixou ela é porque criou um certo carinho por ela, e que as pessoas da casa também criaram um certo carinho por ela. Aí depois a Delma falou
que, como ela foi recebida com muito carinho na casa do BBB, ela não tinha como devolver de uma forma diferente para todo mundo dentro da casa. E aí ela disse ali que às vezes as pessoas agem no intuito de machucar, e que ela já foi muito machucada na vida inteira, e que só quem sabe como é ser machucado, quem foi machucado a vida inteira, e que às vezes ela reage do jeito que ela precisa reagir, mas que no final das contas ela só está deixando a vida levá-la, e que se o público quiser deixar ela na casa, vai deixar ela na casa, e que se o público quiser tirar ela da casa, vai tirar ela da casa também, tá? Meio sem sentido a conversa da dona Delma, porque querendo ou não, gente, vamos ser sinceros, a Delma tá fugindo de muita coisa no jogo. E esse negócio de ganhar só com o coração, gente, se realmente fosse assim, a pessoa não precisaria ter estratégia. Dona Delma, ela tem uma estratégia muito arregona, ela foge de tudo. Então não dá pra dizer que a dona Delma tem uma estratégia aí de jogo, eu não acho que ela tenha. Mas no final das contas, gente, acaba sendo aquilo que a gente já falou para vocês diversas vezes. Aí na academia, o Mike e a Renata conversaram ali sobre a noite que eles tiveram. Aí ela disse que ela não conseguiu dormir direito, que ela estava ansiosa, nervosa com esse negócio do paredão. Aí ela começou a conversar com eles sobre a estratégia que eles precisam montar para tentar colocar 3 do anos 50 no paredão. E aí eles chegaram à conclusão de que para isso acontecer, um deles precisa ser eliminado, outro precisa ganhar o anjo e outro precisa ganhar a liderança, porque só assim eles iriam conseguir colocar 3 pessoas do lado de lá para o negócio acontecer, tá? E querendo ou não, eu não tiro a razão ali, tá? Eu realmente não tiro a razão, porque é assim que a coisa vai acontecer. Para eles conseguirem colocar 3 dos anos 50, um do Fantástico precisa ser eliminado e os outros 2 precisam estar com a liderança e o anjo, porque aí eles vão ter mais chances de manipular esse jogo. Aí teve outro momento que o Diego disse que agora ele acordou para o jogo. O Vinícius, tá? Ele falou ali que agora ele... O Vinícius já, desculpa, o Diego. Aí o Diego disse que agora ele quer ir para a final, que ele sente que ele vai para a final e que ele vai aguentar tudo, que ele acordou para o jogo agora, que ele vai aguentar tudo mesmo com dor, que ele vai ali esperar acabar o programa para procurar os médicos, para tratar o que precisar tratar, mas que ele ia lutar até o fim para se superar e conseguir chegar na final. Aí a dona Delma falou ali de longe, gostei de ver, você tá mudado, era isso que a gente esperava de você. Aí o Diego disse que ele precisa se preparar para essa prova de resistência, que ele precisa se preparar ali, porque essa prova vai ser difícil. Disse ele que ele não aguenta correr porque ele tem muita dor nas costas, mas que ele vai se preparar o máximo, que ele não vai desistir desse jogo e que a única coisa que ele vai fazer é desistir de ser fraco. E aí depois o Diego disse que ele foi pro BBB para ganhar o BBB, que ele não foi pro BBB só para buscar visibilidade e que ele também já tá cansado de ser invalidado o tempo todo nesse programa, dele próprio se invalidar como se ele não merecesse participar ali. Aí ele começou a correr, começou a fazer aí as piruetas dele, tava ali motivado para isso. Mas a motivação dele já deu uma diminuída depois, né? Enfim, né? O Diego tem muito esses picos aí de mudanças. Aí, em outro momento, tava lá a Renata conversando com o Mike. E aí eles estavam combinando o que eles iam falar hoje, caso o Tadeu aparecesse ao vivo, como foi no sábado, fizesse uma dinâmica ao vivo para eles falarem ali do porquê que eles precisam ficar. E aí eles combinam ali alguma coisa para falar. O Mike disse ali que ele ia fazer uma retrospectiva dos acontecimentos que envolveram ele e o Vinícius. Aí ele sugeriu que a Renata fizesse a mesma coisa, uma retrospectiva sobre os pontos que ela precisa falar e que ela precisa lembrar
para falar sobre o Vinícius. E aí a Renata disse que ela não queria resumir a trajetória dela com o Vinícius na casa, a uma atitude ruim dele, e que ela queria falar uma coisa mais geral, que ela precisava pensar de atitudes dele que são mais gerais, que não só com ela, mas com outras pessoas, que têm um certo ponto em comum, porque aí ela teria como falar sobre ele. Aí ela também falou que ela gosta do Vinícius, que ela não tem nada pessoal contra ele, que ela não tem nenhum embate pessoal contra ele, e que o maior embate dela nessa casa com ele foi justamente o negócio ali da pomba suja. Aí ela disse que o que deixou ela chateada foi justamente o Vinícius trazer questões que envolviam a Eva, que não envolviam ela diretamente. Aí a Renata disse que ela precisava de buscar uma visão geral, ampla e como um todo para poder se defender aí e poder defender a permanência dela no jogo. Eu espero que ela consiga achar, né? Eu espero. Aí depois foi a vez do Vinícius, lá no quarto, anos 50, ele começou a chorar. Aí ele disse que é como se ele tivesse voltado ao dia que ele colou o grau sentado no chão. Ele disse que a sensação que ele está tendo agora é a mesma daquela época. Ele disse que a sensação que ele está sentindo nesses dias de paredão contra a Renata e o Mike é exatamente a mesma, de uma grande frustração. Ele disse que está tendo uma sensação muito ruim e que ficou parecendo que ele já estava se despedindo e se preparando para sair do programa. Disse ele ali, exemplificando a história, que se formar na universidade era o maior sonho da vida dele até então, e que esse sonho foi concluído de uma das piores formas possíveis. Disse ele que várias situações que aconteceram no BBB remetem a esse que ele considera um dos piores dias da vida dele. Aí ele falou que a colação de grau dele foi no bar que ele estava trabalhando, através de uma videochamada, sentado no chão, e que foi isso aí que deixou ele triste, porque ele esperava uma grande comemoração, não veio essa grande comemoração, porque foi no meio da pandemia, tá? E a gente está falando aí de 2020, tá? Ele se referiu aí a 2020. E aí ele estava bastante frustrado com isso e disse que ele sentia a mesma frustração agora, nesse momento. Enfim, gente, ele tá realmente frustrado com isso, tá? Com medo de ser eliminado, com medo de nadar e morrer na praia. Foi basicamente isso aí que ele deixou no ar. Gente, eu acho, tá? E eu vou continuar afirmando para vocês. Isso é uma questão não só de torcida, mas é uma questão de matemática. São 2 contra 1, é muito difícil. Esse 1 precisa ser muito forte para poder combater outros 2. Então, eu acho que a probabilidade maior de eliminação está com o Vinícius e não com o Mike. Tá rolando uma pequena divisão de votos nas torcidas? Tá. Isso também favorece um dos lados. O Vinícius está ali focado em eliminar o Mike. A torcida das bailarinas está focada em eliminar o Vinícius, mas tem partes dela que está indo ali para tentar eliminar o Mike também. E aí possa ser que isso se some no final e acabe favorecendo o Vinícius e desfavorecendo o Mike. A gente ainda não sabe como é que vai estar. Esse paredão está extremamente indefinido. Não dá pra gente cravar exatamente quem será eliminado. Mas, pelo menos, vocês já viram aí os números. Eles apontam numa determinada direção. Por enquanto, tá? Por enquanto, pelo que eu posso dizer para vocês, acredito que o Vinícius tem mais chances de ser eliminado e acho que ele será eliminado, tá? Mas eu prefiro esperar um pouquinho mais de dados mais concretos para a gente fechar isso. Eu acho que para mim um dos maiores erros do BBB é ter votações que se estendem por 48 horas. Eu faria igual a Fazenda, votações que começam num dia e terminam no outro, porque ali a gente já teria toda a movimentação em 24 horas e cansaria bem menos essa semana turbo, esse modo turbo, esse jogo turbo aí que eles estão fazendo. Enfim, é só uma sugestão, né? Gente, tá gravado o vídeo, tá?
Hoje não deve ter muita coisa no BBB, mas eu vou tirar um leite de pedra para vocês. No próximo vídeo eu trago mais números, trago mais atualizações aí do que a gente pode esperar, tá certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.